Graça e paz, queridos. Voltamos aqui com a nossa aula de História da Igreja Cristã, aula de número 10. E nós estamos falando do período da Igreja Antiga, que vai do ano 30 ao ano 590 de nossa era. Nós falamos a princípio da Igreja Apostólica, que vai de 30 a 100 com a morte dos apóstolos. Depois a Igreja Católica, e a gente viu que ela tem esse nome católica por conta da epístola que Inácio ele escreve em Esmirna e chama a igreja de católica. A igreja católica católica quer dizer universal. E no final desse período tem algo que eu gostaria ainda de falar para os irmãos, que com relação a algumas controvérsias, algumas divisões que houveram na igreja cristã. A primeira delas, duas das principais, eu quero falar só de duas, é a controvérsia sobre a Páscoa. A controvérsia sobre a Páscoa, ela vai acontecer exatamente porque a igreja oriental, abalizada nas ideias de Policarpo da Ásia, ela entendia que a Páscoa ela teria que ser celebrada no dia 14 do mês de Nissan, dos hebreus. E a igreja do Ocidente, abalizada pelas ideias de Aniceto, ela entendia que a Páscoa deveria ser celebrada apenas no domingo seguinte do dia 14 de Nissan. Isso foi um problema sério, uma controvérsia que ganhou proporções maiores, porque no ano 190, Victor de Roma, ele vai excomungar a igreja do Ocidente exatamente por conta dessa questão da data de comemoração da Páscoa. E aí, essa igreja vai se manter assim, meio que dividida até o ano 325, quando acontece o Concílio de Nicéia e põe fim a esta celeuma. A segunda controvérsia que causou divisão dentro da igreja, que é importante a gente falar, que está aí no final desse período aqui da Igreja Católica, é exatamente a controvérsia do donatismo. O que é que houve naquele período, no ano 311 mais especificamente? A gente vai ter ali naquele período, quando houve a questão da perseguição promovida por Diocleciano, onde ele pôs fogo nos escritos sagrados, e muitos cristãos, para não morrer, entregou esses escritos nas mãos. A gente já falou sobre isso aqui em nossas aulas. E quando ele entrega isso nas mãos, essas pessoas foram consideradas traidoras ou traditori, como eles chamavam na língua latina, tá certo? Então, a todas as pessoas que entregaram seus escritos para ser queimados foram consideradas de traditório. E quando acaba a perseguição, quando vem lá Galério e publica o edito tolerando a religião cristã, esses cristãos eles voltam arrependidos e pedem perdão à igreja, e aí vem uma grande controvérsia, porque muitos entendiam que essas pessoas não poderiam ser mais recebidas, porque haviam pecado, um pecado que não tinha perdão, um pecado imperdoável, porque traíram a Cristo e negaram a sua fé. Então, o que é que vai acontecer? Félix era um desses traditores. E lá em Cartago, Félix, que era um dos traditores, ele vai consagrar Ceciliano no ano 311 como bispo de Cartago na África. E isso vai levantar uma celeuma ainda maior, porque Donato, no ano 311, vai dizer que aquilo não era possível, porque como Félix era um traditor e era indigno de exercer
qualquer função na igreja e de ministrar qualquer sacramento, ele não poderia ter ministrado a consagração de Ceciliano ao bispado. E, consequentemente, afirmava Donato que Ceciliano estava exercendo um cargo traditório, por conta de Félix, que foi aquele que havia consagrado a Ceciliano ser um daqueles que haviam entregado os escritos para ser queimado. E aí é levantada a celeuma. O sacramento, ele depende ou não depende da moral de quem o ministra? Isso é um problema que, de vez em quando, ainda aparece nos nossos dias. O sacramento depende de quem ministra? Depende do pastor? A ideia é mais ou menos assim, olha, está lá o pastor em adultério e ele consagrou o suco de uva e o pão na ceia e ele ministrou essa ceia, esse homem mesmo estando em adultério. E aí? E essa pessoa que tomou essa ceia, se o ministro não tem moral para ministrar o sacramento é inválido em si. Essa era a grande questão. Essa era a grande questão e essa questão ela só vai ser exterminada, pulverizada no Concílio de Arles no ano de 314, quando a igreja vai dizer, não, o sacramento ele independe da moral do ministrante, independe disso. Mas essa questão de Donato, ela se arrasta e ela vai ser combatida veementemente já no final desse período por Agostinho de Hipona, e a gente vai ver isso mais na frente, tá certo? Talvez não com muitos detalhes, porque a gente tem muita coisa para falar e eu estou vendo que a gente está com muitas aulas já, mas eu penso que a gente vai dobrar essa quantidade, certo? Senão vamos chegar perto disso. Hoje em dia ainda acontecem essas coisas, porque a gente tem igrejas cristãs que não aceitam o batismo de outras igrejas. E quando aquele crente que foi batizado em uma igreja, chega na igreja, tem que batizar de novo. E aí, uma das coisas que se levanta para justificar isso é porque não conhece quem foi que batizou, nem a igreja que batizou. Então, é uma questão que já foi resolvida lá no passado. O sacramento, ele independe do moral do ministrante. O fato de um pastor estar em pecado ao celebrar um casamento e consagrar os noivos, não vai invalidar aquilo que ele fez, porque o sacramento ele não depende do ministrante, ele é santo em si mesmo. Ele é santo em si mesmo, tá certo? Então isso aí foi resolvido, Sínodo de Arles, 314 da era cristã. Vamos à última parte desse período da igreja cristã, que é exatamente a igreja imperial. Igreja imperial, certo? Como é que começa o período? A gente já falou aqui, Constantino, filho de Constâncio Cloro, e de uma mulher chamada Helena, que era cristã de uma igreja oriental. Quando morre Galério, aquele que no seu leito de morte publicou o edito de tolerância ao cristianismo, houve o império já era abalado, mas houve uma briga pelo poder entre Constantino, filho de Constâncio Cloro, e Messêncio, que exercia poder na região da Itália. Constantino ele parte para a região da Itália para combater a Messêncio. Quando ele chega lá na ponte de Milvia, sobre o rio Tibre, ele está com um exército pequeno
e numerosamente muito inferior aos exércitos de Macêncio. E ali vai travar uma batalha. Antes de travar essa batalha, Constantino ele teria tido uma visão e ele viu exatamente esse símbolo que eu vou escrever aqui, ó. Este símbolo era o símbolo de Constantino. E ele viu esse símbolo e ele entendeu que aqui era a letra grega Ki e a letra Rho, que são as duas primeiras letras da palavra Christos, que estava exatamente nesse símbolo. E quando ele vê o símbolo, ele ouve a voz de Deus, né? Segundo o seu relato, dizendo que diz a ele: por este símbolo vencerás. E aí ele parte para a luta contra Macêncio e ele é vencedor mesmo estando numericamente inferior. Ali houve a conversão, e eu estou colocando entre aspas porque vou dizer o porquê disso, porque ainda hoje há uma controvérsia se Constantino se converteu realmente ou não ao cristianismo. Os dois principais motivos para essa dúvida, o primeiro deles é que Constantino ele não renunciou ao título de Pontifex Maximus, que era o cargo mais alto do culto pagão da religião romana, da religião do império, tá certo? Ele não renunciou isso. E também ele não aceitou ser batizado. E quando fez isso já foi no ano da sua morte, quando ele aceitou ser batizado, se despojando da sua túnica roxa que ele usava como imperador e colocando as roupas do batismo, vindo a ser batizado e morrendo com essa roupa. Então outros dizem que talvez ele se converteu aí, mas aí a gente não sabe. Eu espero encontrá-lo no céu, em nome de Jesus, porque a gente quer que o céu esteja cheio naquele dia que nós nos encontraremos com o nosso Senhor, tá certo? Constantino, ele passa a beneficiar a igreja, Primeira coisa que ele vai fazer, uma das coisas que ele vai fazer para beneficiar a igreja é propiciar a recuperação das propriedades que tinham sido tomadas pelo Estado, das mãos dos cristãos. É a primeira coisa que ele vai fazer. A outra coisa, ele vai subsidiar a religião cristã, o cristianismo. E aí grandes templos vão ser construídos, subvencionados com dinheiro estatal, com dinheiro do Império Romano, certo? A outra coisa que ele vai fazer, ele vai isentar os sacerdotes, o clero cristão, das obrigações do serviço estatal, como também da obrigação de pagar imposto ao Império Romano. Ele ainda vai fazer mais. Ele vai proibir as adivinhações, que fazia parte do culto pagão, como também ele vai separar o domingo como dia de descanso, o domingo que era considerado pelos cristãos como o dia do Senhor, e a gente vai ver isso lá no primeiro capítulo de Apocalipse, João usando exatamente esse termo, dia do Senhor, tá certo? Os filhos de Constantino, eles vão dar sequência a estes benefícios, tá certo? E o que é que vai acontecer mais para frente? Vai ser proibido o culto pagão, vai ser proibido nas terras do império o culto pagão, tá certo? E logo mais, Graciano, um dos descendentes de Constantino, ele vai renunciar o título de Pontifex Maximus, que era aquele título de chefe do culto pagão do Império Romano. Em 392 vai ser publicado o Edito de Constantinopla, que proibiu o paganismo em todas as
as terras dominadas pelo o Império Romano, tá certo? Pelo Império Romano, ok? A gente vai ter aí consequências desse favorecimento do Estado, algumas consequências, tá certo? A gente vai ter, nesse período, a gente vai ter também o fim das crucificações, né? Foi abolida por completo as crucificações nesse período em que a igreja ela se torna uma igreja estatal, uma igreja imperial, tá certo? A outra coisa que vai acontecer é que inevitavelmente vai ser elevado o nível da moralidade da sociedade, porque agora nós estamos sob uma cultura cristã. Então veja só, vai o nível da moralidade dessas pessoas, né, desses homens, né, do Império Romano, ele vai para um outro patamar. É aquilo que eles faziam antes, os cultos pagãos, né, onde havia práticas de culto sexual e todas essas aberrações, elas vão ser banidas da sociedade, porque agora a igreja e o Estado estavam andando junto. Uma outra coisa que vai acontecer e que é interessante, a mulher ela passa a ter mais dignidade nesse período. Nesse período ela vai ganhar dignidade. Até então, a cultura que aqueles homens tinham da mulher era de que a mulher era como se fora uma propriedade do homem. Mas aí, com as ideias do cristianismo, com as ideias da Bíblia, as ideias neotestamentárias, essa mulher vai ser mais valorizada na sociedade romana, tá certo? Nesse período também vai acontecer o fim dos espetáculos dos gladiadores. Vai acabar exatamente nesse fim, nesse período aí, vai acabar esses espetáculos onde pessoas eram presas ou condenadas, até mesmo porque era cristão ou condenado por qualquer um outro crime. E lembre que ser cristão era crime naquela época, e havia aqueles espetáculos bárbaros onde as pessoas se degladiavam e matavam ali nas arenas. Esses espetáculos dos gladiadores, eles vão acabar nesse período também, tá certo? É importante a gente falar das consequências, né, disso aí. A partir do momento que a igreja começa a ter favorecimento do Estado, vai afluir para dentro desta igreja cristãos não convertidos, cristãos nominais, e eles foram bem recebidos. Eles foram recebidos na igreja cristã. Só que eles não vieram convertidos ao cristianismo. Eles vieram e trouxeram para dentro da igreja as suas práticas pagãs que eles faziam anteriormente. Eu não falei aqui, mas eu acho importante falar, até a questão das crianças. Nesse período, as crianças vão ganhar um outro status, porque antes dessa igreja, do período dessa igreja estatal, quando nascia crianças com defeitos físicos e também mulheres, os pais as abandonavam. A própria sorte, a morte, abandonavam nas selvas, abandonavam no campo para que eles morressem. E aí os cristãos que viviam escondidos pegavam essas crianças e acolhia e adotava essas crianças. Isso aí provocava duas coisas. A primeira, e eu já falei sobre isso, era que eles pegavam essas crianças para comer carne. Lembra da ideia de como no período da perseguição, a igreja vivia escondida, as reuniões eram secretas, aquela história de beber carne e de beber sangue e comer carne, para eles eram literais. E aí havia aqueles que
faziam isso. E tinha outros que não queriam, que queriam que aquele menino morresse, que ninguém pegasse. E aí, a partir daí, o Estado vai proibir essa prática, vai permitir, perdão, que os cristãos eles pudessem adotar essas crianças, tomando essas crianças para si, né? As consequências, né? Estava falando sobre isso, as consequências do fato de que agora a igreja estava junto com o Estado. As consequências negativas. A gente vai ter aí um fluxo de pessoas não convertidas para dentro do cristianismo, pessoas que tinham mente pagã, que tinham cabeça pagã, e aí haviam os cultos aos heróis da fé, e esses cultos foram transformados em cultos aos santos a partir daí. Essas pessoas de mente pagã, idólatras, estavam dentro da igreja e trouxe a idolatria para dentro da igreja, e agora vai ser inserido dentro da cultura cristã e do culto cristão várias práticas do paganismo, ela vai ser trazida para dentro do culto cristão. E vai vir muita gente que não era convertido, fazendo com que essa massa de gente que veio misturada viesse a misturar também a massa santa de Deus, da igreja do Senhor, que estava ali no final da igreja católica e não temia a morte e se preocupava em estar com Cristo e fiel a Cristo em todo o tempo. Agora a gente vai ter dentro da igreja crentes não convertidos, pessoas de mente pagã que vai bagunçar a igreja, tá certo? Algo que eu gostaria de falar também para os irmãos é sobre Teodósio, né? O imperador Teodósio. Eu queria falar sobre isso para que a gente entendesse como é que a igreja cristã ela vai começar a ganhar poderes sobre os imperadores até, né? Até sobre os imperadores. No ano 390, o imperador era Teodósio. E o que é que vai acontecer? Teodósio vai pegar um homem que foi acusado de homossexualismo e mandar prendê-lo. E isso acontecia por zelo à religião cristã. Por zelo à religião cristã. Dias depois, vai acontecer nessa cidade grega uma corrida de bigas. E essa corrida de bigas ela não aconteceu, porque o público que estava ali para ver essa corrida começou a exigir do governador daquela localidade que ele soltasse aquela pessoa que fora, ele era dono de bigas e condutor de bigas, e que ele fosse solto. Como o governador não atendeu, essas pessoas marcharam contra o governador, mataram o governador e soltaram a esse homem. Isso fez com que Teodósio ficasse indignado, injuriado, e uma vingança viria a partir daí. Algum tempo depois, houve uma outra corrida de bigas na cidade de Tessalônica. E aí, Teodósio mandou milhares de soldados para aquela corrida de bigas. E, dada a ordem, aqueles soldados avançaram contra a multidão e mataram ali 7.000 tessalônicos. Tessalonicenses. Mataram 7.000 tessalonicenses. Foi um banho de sangue. Ambrósio, bispo
de então, no dia em que foi celebrada a ceia, se recusou a ministrar a ceia a Teodósio, uma vez que este praticara tal crime, praticara tal pecado, e a menos que ele se retratasse e ele pedisse perdão publicamente pelo que ele fez, reconhecendo os seus pecados. A princípio, Teodósio não aceitou, logicamente, mas depois esse homem, ele vai, pede perdão de joelho, o perdão é dado a ele e ele volta à comunhão da igreja, e a partir desse fato a igreja vai ganhar uma grande arma contra os governantes, contra os reis e contra os príncipes, que era o estatuto da excomunhão. A partir daí, os estadistas começaram a ter medo dos sacerdotes, dos bispos, porque temiam uma excomunhão, sobretudo porque eles vislumbravam a cena humilhante de Teodósio, que teve que pedir perdão público pelo ato que praticaram. Isso aí vai dar à igreja um poder inimaginável para aquela época, porque agora o Estado passou a temer o estatuto da excomunhão, que sem querer Ambrósio ele veio instituir, tá certo? Nós vamos parar este vídeo aqui e daqui a pouco a gente vem aí com a aula de número 11. Até lá, fica conosco, em nome de Jesus.